ele saia da escola, somos apresentados a outra protagonista do anime A Mina de Cabelo Rosa, que se chama Gazai, mesmo que breve. E o prota pega o caminho de volta para casa e faz de seu celular um tipo de diário sobre o dia a dia dele. Já em casa, a Mano vai até seu quarto e fica de coberta de novo e vai a um mundo alternativo, em que nele está presente o deus do espaço e tempo e sua assistente, uma Loli pequena. Depois de conversarem, o deus promete dar poderes ao seu celular para que possa ver o futuro através de mensagens. E claro, de início o prota não acredita. Apesar de parecer um depressivo que fica vendo coisas, acordar e ver o celular. Ele percebe que já tem coisa escrita nele, mas não só isso. Existe muita coincidência e depois inúmeras coisas que aconteceu em seu dia e que estava escrita no celular. E após falar com o Deus, a Mano conclui que consegue prever o futuro na palma de suas mãos. Porém, a desvantagem é que se o celular for quebrado, ele perde seu futuro, assim como sua vida. No dia seguinte, o cara fica como? O bicho, com todas as informações que vai acontecer, inclusive na prova, escapar do bullying e até aí tudo bem. Mas as coisas mudam. Quando a Gazai Yuno vê ele, coloca contra a parede e diz saber de tudo, e ele fica com medo e sai correndo. Tenta, mas não consegue fugir. E o Yuki descobre que a Yuno também é uma usuária do diário. E quando parecia que ia acontecer uma tragédia, fomos pegos de surpresa quando a Yuno beija o prota. Porém, tem um assassino atrás do Yuki para exterminá-lo. Então Yuno fala mais detalhes sobre o seu diário e o prota percebe que ela é uma stalker maluca. Então, Yuno ajuda Yuki a escapar do Takao Ryama, dono do terceiro diário, e permite que o prota acerte o telefone do assassino com um dardo, o que faz com que ele desapareça em um vórtice. Depois, Deus convoca um congresso com todos os jogadores e explica as regras do jogo de sobrevivência para Yuki, Yuno e outros 9 proprietários restantes do diário, originalmente 12 usuários. Antes do Takao Ryama ir jogar no Vasco, o único objetivo principal é que eles devem tentar matar uns aos outros para ganhar o direito de suceder e se tornar um novo deus. O episódio já começa com uma ligação, e é a Yuno stalkeando o Yuki com seu diário que prevê o futuro a cada 10 minutos do Yuki. No dia seguinte, o prota caminha até a escola, refletindo sobre o jogo de sobrevivência no qual está participando e relembra que todos que tiver seu diário destruído é morto automaticamente, chegando à conclusão que ele matou o terceiro. Já na escola, ele fica perdido em seus pensamentos sobre o jogo e até cogita a possibilidade de pedir ajuda para a Yuno. Porém, a Yuno recusa já que tinha aula de ginástica. Então surge uma mina estranha e roupa duvidosa e já começa interrogando o Yuki sobre o professor do Yuki e que ele tinha o diário do assassino, que ele cometeu diversos crimes, da morte dele, a melhor absurda do prota na escola. E por fim, a dedução de que ele era o primeiro depois de conferir o celular. Ele se tremer. De repente surge a Yuno para salvá-lo, já que foi avisada por seu diário. Então a mina desconhecida revela sua identidade. Seu nome Minene Ryu, a portadora do 9º diário do futuro. E já mostrando que não estava de brincadeira, ela explode a escola do Yuki no piscar de olhos. Depois de ver o caos, a destruição na escola. E sem muita escolha, Yuki decide confiar na Yuno para proteger a nona. Aí começa uma perseguição que nem Tom e Jerry, eles fogem e Minene explode tudo à volta deles. Até que eles percebem que se juntar o diário do Yuki com a da Yuno, vão conseguir se proteger melhor contra os ataques da nona. Mas antes, o prota fica num momento de tristeza, por ele não conseguir fazer nada na vida dele, e depois de um tempo voltam para a ação. Enquanto isso, em uma van de operações policiais tem um outro portador do diário misterioso, planejando a melhor estratégia para diminuir as fatalidades e o sucesso da missão. Dentro da escola, quando tudo parecia tranquilo, o Yuki e a Yuno são pegos em uma emboscada no momento que o prota estava indo para o sacrifício em troca de ter a vida salva da classe. A Yuno fica furiosa por ter mentido para o Yuki sobre eles serem seus amigos. Então ela decide sair pelos corredores, enquanto várias explosões nas salas acontecem por causa das bombas para salvar ele. E para piorar, a nona diz que todas as bombas irão explodir automaticamente na escola em 10 minutos. E quando tudo parecia perdido, surge o cara misterioso com uma entrada triunfal e revela que se chama Keigukuro-su, o 4º portador do diário da investigação que prevê como os crimes irá se desenrolar.
Porém, a Minene não liga e propõe que se o 4 matar o Prota, que é o primeiro, e depois se matasse, não iria explodir a escola com inúmeras pessoas nela. Então ele aponta a pistola para o Yuki, já que é uma vida em troca de centenas, e ao mesmo tempo, o Prota relembra as memórias e erros de seu passado diante de seus olhos, enquanto chora de tristeza por ter a vida de um fracassado. Aí aparece a Yuno pulando na nona, e o 4 fala que é a oportunidade perfeita para o Yuki se provar que não é um fracassado. Com um sorriso e mesmo com medo, ele sai correndo até ela, com a ajuda da Yuno. E 4 ele consegue recuperar o seu diário, e todos dentro da escola, ajudando, jogando os livros e tudo na nona. E assim, o Prota consegue chegar e pega um dardo para destruir o diário dela. E quando chega perto, o suficiente, a nona sacrifica o olho para ser furado. Porém, no momento que ela estava se contorcendo de dor e encurralada, a nona consegue fugir com um último truque guardado. No final do episódio, em uma sala destruída, os 3 se juntam para formar uma aliança para impedir os outros proprietários do diário. Agora vemos Yuki no parque de diversões, vendo as outras pessoas se divertindo. Logo em sequência aparece a Yuno com sorvetes e o Prota se pergunta: por que ele está aí? E corta para as lembranças do passado da nona. E em seguida mostra ela no chão. Já umas horas antes, Keigo, Yuno e Yuki discutem uma operação para descobrir a identidade dos outros portadores de diários e planejam capturar a Minene com um plano em que envolvia o Yuki e Yuno como iscas, para atrair ela, e que ambos teriam que ir ao parque de diversões. E eles topam, aí começa a tal operação. Então voltamos ao início do episódio e o Prota se divertindo em todas as atrações do parque de diversões, com sua mina. Enquanto isso, em outro lugar chuvoso, a busca pela nona continua, e ela tenta escapar ao mesmo tempo. Surge um possível novo portador de diário. Já no parque, eles passam por uma casa de terror, e em outros lugares até chegar no parque aquático. No primeiro momento, o Prota se recusa a mergulhar, mas depois da Yuno forçar, eles entram na piscina e ela conta para o Yuki que seu biquíni está curto e ele se solta. Então o Prota vai ao resgate, mas isso acaba deixando seu sabre de luz mais acesso e o Prota não aguentou e afundou como o Titanic. Já no final de tarde e na roda gigante, o Yuki interroga a Yuno querendo saber o porquê ela tem tanto interesse nele. Então ela o lembra do dia em que se conheceram, um ano antes. Yuki estava deprimido com o divórcio de seus pais. E para animá-lo, Yuno se ofereceu para casar com ele no futuro. Yuki concordou, pensando que era uma piada. Embora Yuki perceba que Yuno ainda está escondendo algo dele, ela fala que é segredo e não revela mais nada. Quando anoitece, começa a chover. E no caminho de volta para casa, Yuno convida o Prota para entrar na casa dela e ele aceita. Enquanto isso, anda tudo de acordo com a operação do 4. E a nona não consegue entender por que o diário dela não está ajudando direito. Então surge um cara misterioso e a carrega para um lugar. Já na casa, o clima tá mais macabro do que de romance. Sem energia e a Yuno indo na cozinha para cortar uma maçã. O Prota fez a pior escolha de sua vida. Procurar um banheiro em lugar sombrio, infelizmente ele se depara com uma porta bizarra. Já em outro lugar, em uma cabana na floresta, o homem misterioso se revela dono do Diário do Futuro, drogando-a e torturando-a para obter informações sobre outros donos do diário. Na casa da Yuno, o Prota abre a porta que tem uma sala contendo 3 cadáveres em decomposição. Um ato que muda drasticamente o futuro de cada proprietário do Diário do Futuro e causa uma quebra do mundo de causalidade, para grande entusiasmo de Deus. Enquanto Yuki observa aquela cena aterrorizante em sua frente, a maluca da Yuno aparece chorando atrás dele. E sem pensar 2 vezes, o Prota sai correndo mais rápido do que o Bolt para sua casa e se tranca. Mas a psicopata já tinha chegado.